Olá pessoal, eu sou Humberto, sejam muito bem-vindos ao Minuto Teologia. Vídeos curtos, em poucos minutos, onde falaremos sobre a Palavra de Deus, falaremos sobre teologia. Iniciamos uma série de vídeos sobre história da Igreja. A palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez em Mateus capítulo 16, em que Jesus Cristo está em um diálogo com os seus discípulos e ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto nós podemos aprender algumas verdades aqui sobre a igreja. Primeiramente, que foi o próprio Cristo quem edificou essa igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. Então foi o próprio Cristo quem edificou a igreja. Nós também podemos entender sobre o que a igreja está edificada. E alguns interpretam e dizem que a igreja está edificada em Pedro, mas na verdade não é essa a interpretação correta do texto, porque quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo à declaração anterior do apóstolo Pedro, quando Pedro responde ao seu questionamento dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja não está alicerçada em Pedro, mas a igreja está alicerçada em Cristo, o Filho do Deus vivo. As Escrituras testemunham de que Cristo é a pedra que a igreja está edificada. A Bíblia compara Cristo com a pedra angular, com a pedra de esquina, a pedra que dava sustentação a todo o edifício nas construções daquela época. Então a igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Sabendo dessas coisas, nós podemos observar também que o Senhor Jesus deixou ensinamentos preciosos a essa igreja, deixou promessas maravilhosas a essa igreja, deixou promessa de derramar o seu Espírito Santo, de enviar o Consolador para que ficasse com essa igreja. Também o Senhor Jesus deixou a promessa de um dia voltar para buscar esta igreja. Mas além dos ensinamentos e das promessas que ele deixou à igreja, também ele deixou uma missão à igreja. E ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, começando por Jerusalém. Porém, antes de a igreja sair até os confins da terra, cumprindo essa missão que Cristo a outorgou, de pregar o Evangelho, era necessário essa igreja aguardar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Primeiramente era necessário a igreja receber poder. Primeiramente era necessário a igreja provar do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Com isso nós podemos entender que jamais nós conseguiremos ir até os confins da terra pregar o Evangelho sem antes ter recebido o poder do Espírito Santo, sem antes buscarmos ser cheios do Espírito Santo, jamais conseguiremos ir até os confins da terra. A igreja esperou por um período de 10 dias aproximadamente, em que eles permaneceram em oração em Jerusalém. E em Atos capítulo 2 nos diz a Bíblia que eles estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes.
quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Naquele momento era a promessa de Cristo sendo cumprida, em que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, estava descendo sobre a igreja para ficar com a igreja para sempre. E a partir daquele momento, a igreja então toma forma e a igreja recebe o poder necessário, a força necessária para sair daquele lugar e pregar o Evangelho assim a toda a criatura, começando por Jerusalém. Esse foi o primeiro vídeo sobre história da igreja. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.